Paz do Senhor, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Vamos para mais uma aula de Geografia Bíblica. Agora vamos para a segunda aula. Vamos então para o cenário geográfico da Bíblia. Todas as atividades, os fatos que ocorreram e estão narrados na Bíblia aconteceram na região que nós conhecemos como Oriente Médio. Os eventos mais significativos ocorreram na terra que chamamos de Israel, que está dentro da região chamada Oriente Médio. Oriente Médio é o nome que se dá à região localizada na porção oeste do continente asiático. Para entender melhor, ao norte do continente africano. Portanto, fica na Ásia Ocidental e abrange um conjunto de países que se limitam ao oeste com o Mar Mediterrâneo, ao norte com o Mar Negro, alguns países do Cáucaso e com o Mar Cáspio, a leste com o Paquistão, ao sul com o Mar Arábico. Pode-se dizer, então, que essa região se encontra entre os continentes africano, como eu falei, a Europa e uma porção central da Ásia. É formada por 18 países, cada um com seus territórios. Nós vamos dar o nome de todos eles, tem uma grande importância para o nosso estudo de geografia. Quase todos esses países estão localizados na Península Arábica. O Oriente Médio possui uma área total de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Muitos dos países e territórios que compõem, que formam o Oriente Médio, guardam semelhanças nos seus aspectos socioeconômicos, principalmente no aspecto religioso. É o berço, o nascimento, foi ali que surgiu a origem de 3 religiões maiores que temos hoje, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Se formos fazer uma sequência, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então trata-se de uma região bastante heterogênea e tem uma importância altíssima na história, na geopolítica. Por isso estudamos o Oriente Médio logo no início das aulas de geografia bíblica. Essa região, Oriente Médio, é formada por 7 milhões de quilômetros quadrados. Perceba então que é menor que o território brasileiro. O território brasileiro tem uma área de 8.510.000 quilômetros quadrados. Portanto, todos esses 18 países que formam a região do Oriente Médio se encontram numa área de terra menor que o Brasil, quase do mesmo tamanho, porém menor. A Arábia Saudita é o país maior, tem 2 milhões de quilômetros quadrados, enquanto que o menorzinho deles todos é o Bahrein, que só tem 771 quilômetros quadrados. Essa região, o Oriente Médio, é muito importante para o estudante de geografia bíblica, pois, afinal, foi nessa região que se desenvolveu todo o cenário bíblico. Mas esses países que estamos enumerando fazem parte do atual Oriente Médio. Eles não são aqueles países que compunham o antigo Oriente Médio bíblico, que será o foco dos nossos estudos a partir dos próximos instantes. Então nós temos em ordem alfabética a enumeração dos países. São o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Bahrein, Catar, Chipre, Emirados Árabes, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Líbano, Kuwait, Omã, a Palestina. E aqui tem uma ressalva, que a Palestina não é um país, é uma região. Ainda não foi considerada um país. Dentro da Palestina estão a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Todos esses citados não são países, são regiões povoadas com seus territórios demarcados, porém ainda não reconhecidos como países. Enfim, aí temos a Península do Sinai, que fica dentro do Egito, a Turquia e a Síria. O país Israel, o território, o Estado de Israel, é o que mais vamos estudar nessa fase de geografia bíblica. Afinal de contas, foi na terra de Israel que tudo aconteceu, que tudo sucedeu, os relatos bíblicos.
A terra de Israel era e ainda é pequena em comparação com a maioria das áreas nacionais. Ela abrange apenas 22 mil quilômetros quadrados, sendo que é 80,47 quilômetros de leste a oeste e 241,42 quilômetros de norte a sul. Esse pequeno território foi deliberadamente escolhido, selecionado por Deus para colocar ali o seu povo escolhido. O Senhor tem suas razões, o Senhor tem suas determinações e foi Ele que escolheu esse local. O território de Israel fica em um ponto estratégico onde 3 continentes se unem. Exatamente o local onde nações poderosas surgiram. Surgiram nações poderosas ao sul, ao leste e ao norte dessa localização. E ali eram as importantes rotas comerciais. Por força do relevo e pela posição geográfica, todos obrigatoriamente tinham que passar por ele. Nessa região onde está localizado Israel, tem uma grande variedade de climas que oferecem muitos desafios e também muitas oportunidades. Deus usou essas características geográficas para testar o seu povo e também para abençoá-lo. Só iremos entender completamente essa história e o seu significado quando tivermos uma visão geográfica da terra que Deus deu ao povo de Israel. Portanto, um conhecimento prático da sua geografia é uma obrigação para qualquer estudante da Bíblia Sagrada. Ao estudar geografia bíblica e começar a perceber o mapeamento dos eventos que são mencionados na Escritura Sagrada, o estudante de geografia bíblica vai ser atingido por um enorme paradoxo. Ou seja, ele vai ver que o mundo da Bíblia é ao mesmo tempo muito pequeno e muito grande. Por que é um mundo pequeno? Por um lado, uma grande parte das Escrituras está inserida no contexto da pequena terra de Israel. Mesmo na época do Novo Testamento, quando o mundo estava muito mais interconectado, sob o vasto Império Romano, quase todos os eventos registrados da vida de Jesus Cristo ocorreram apenas em 105 quilômetros da sua cidade natal, Nazaré. Essa distância que podia ser percorrida a pé em 3 ou 4 dias. Então, além do território de Israel ser um território pequeno, em tamanho de região, os eventos bíblicos foram desenrolados ou desenrolaram-se dentro de uma área pequena de território. Por outro lado, há que considerar que é um mundo grande. Assim como é fácil constatar que é um mundo pequeno, ao mesmo tempo é fácil ignorar que é um mundo grande. E é um mundo grande, um mundo que se desenrolou os eventos bíblicos. Um exame cuidadoso das Escrituras Sagradas, bem como os registros históricos que podem ser encontrados em livros, internet, faculdades, bibliotecas, são muitos registros históricos sobre a região do Oriente Médio bíblico. Porém, vamos começar com a própria Bíblia falando. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 10, encontramos a tabela das nações. Os escritores das Escrituras Sagradas já de início se referiram a lugares possivelmente tão a oeste quanto a Itália e tão a leste quanto ao Irã. Eles falaram de povos tão ao norte quanto as montanhas do Cáucaso, acima do Mar Negro, e tão ao sul quanto ao Sudão e à Etiópia e ao Iêmen. Até mesmo as próprias origens de Israel são claramente explicadas como estando enraizadas na terra da Mesopotâmia. E a identidade de Israel como povo estava fortemente ligada à sua libertação do Egito. Da mesma forma, todo israelita, ao entrar na terra prometida, deveria fazer um sacrifício a Deus e recitar pessoalmente, dizendo como seu pai era um arameu errante de Ur, que desceu ao Egito e peregrinou ali até que o Senhor libertou do seu povo. Esse versículo está em Deuteronômio, capítulo 26, do 5 até o 10, mostrando as raízes das terras distantes
dos povos que deram origem ao povo de Israel. O território de Israel estava estrategicamente posicionado como um corredor internacional de viagens no Antigo Oriente. Israel controlava uma seção da estreita faixa de terra que fazia parte de uma rota comercial utilizada pelas grandes civilizações como o Egito, a Anatólia, a Mesopotâmia. E essa era uma importante rota de especiarias árabes que terminava ao longo da borda sul de Israel, onde é hoje Gaza. Para a distribuição de todo o mundo mediterrâneo era utilizada essa rota. Inclusive, o reino de Davi incluía a maior parte desse corredor. Depois o seu filho Salomão estendeu ainda mais essa rota até chegar ao rio Eufrates, na área da Mesopotâmia. Salomão também enviou seus navios mercantes para lugares que eles consideravam que eram os confins da terra. Para lá eles iam trazendo de volta tesouros e vinham de lugares tão distantes quanto a Índia. Parece que Salomão também se envolveu em uma espécie de comércio internacional de armas, comprando, além de armas, cavalos e carruagens que vinham do Egito e da Cilícia. E ele vendia para o Império Hitita e também para os arameus. Outra questão é a rainha de Sabá, que saiu do seu reino a mais de 2.400 quilômetros de distância e viajou pessoalmente até Israel para encontrar Salomão e ver as suas famosas realizações. É o relato da Bíblia que está em 1 Reis, no capítulo 10. Esses crescimentos internacionais e regionais que aconteceram com a nação de Israel nesse território que ficaram estabelecidos, foi relatado seus fracassos, suas conquistas, por longo de todo o Antigo Testamento. Os profetas maiores e os profetas menores abordaram diretamente esses eventos e contam como isso aconteceu com Israel e posteriormente com a nação de Judá, quando o reino for dividido. Depois que Israel foi exilado pelo Império Assírio, isso aconteceu no ano 722 a.C., e Judá foi exilado pelo Império Babilônico, isso aconteceu em 598 a.C., os persas, a nação persa, passou a dominar todo o Antigo Oriente e, finalmente, governando um vasto território, estabeleceram um domínio que, em termos de tamanho, para que se possa comparar, tinha 4 vezes o tamanho do nosso estado da Amazonas. Olhando por esse ângulo, por esse sentido, o Oriente Médio, o Oriente Bíblico, daquela época, o Oriente Bíblico, esse que vamos estudar, estamos estudando, era um mundo grande. Os estudos em geografia bíblica nos apresentam as características geográficas e topográficas que revelam com mais força as evidências de como foram a inspiração divina das Escrituras. Com a ajuda da geografia bíblica, nós temos respostas para questões cruciais, muitas vezes que desempenham um papel importante para compreender as profecias. Mais do que isso, a geografia bíblica muitas vezes fornece informações sobre passagens ou trechos da Bíblia que de outra forma iam parecer obscuras e confusas e até sem sentido. Para que fique mais claro esse nosso ponto de vista e essa realidade, nós vamos apresentar 4 exemplos. Existem muitas evidências e muitas maneiras de demonstrar como a geografia é importante, mas vamos demonstrar apenas 4 exemplos de situações que parecem ser problemas que aparecem na narrativa bíblica. Esses problemas parecem ser inexplicáveis, mas com o estudo da geografia bíblica conseguimos resolvê-los. O primeiro problema surge com a comprovação e localização histórica. Um dos principais campos de batalha da inspiração bíblica gira em torno da validade dos relatos históricos das Escrituras. Como a história ocorre no tempo e no espaço. O cenário espacial é fundamental para comprovar a veracidade da história. Por exemplo, se um escritor afirma que um evento, um fato, aconteceu em um determinado local e acontece que, se for provado que esse local não existia, nem onde ou quando ele alegou que existisse, o escritor é considerado um mentiroso, uma fraude. A história autêntica exige
que se façam descrições contextuais precisas com localizações geográficas, com localizações topográficas e localizadas no espaço e no tempo. São essas localizações geográficas, essas indicações de lugares na topografia do território onde ocorreram os fatos, que fazem com que os arqueólogos descubram as cidades antigas e comprovem a existência delas, essas cidades que foram citadas na Bíblia. Por exemplo, as áreas de Gozém ou Goshen, onde Israel habitou no cativeiro egípcio, a cidade de Jericó e o Palácio de Herodes. São tantos locais onde foram descobertos por arqueólogos e hoje são explorados. São evidenciados ali tudo que a Bíblia falou. O segundo problema aparece quando se tenta entender as profecias que descrevem lugares. Existem várias profecias na Bíblia que requerem um entendimento da geografia bíblica para entender como ocorreu o seu cumprimento. Considere esse exemplo da profecia de Jeremias. Jeremias profetizou dizendo assim: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém. Dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos na cidade forte. Arvorai a bandeira para Sião, fugi para a vossa salvação, não pareis, porque eu trago um mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada e um destruidor de nações. Ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas. Por isso, cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor do Senhor não se desviou de vós. Está em Jeremias capítulo 4, do versículo 5 até o 8. Nessa citação, o profeta descreveu a destruição da cidade de Jerusalém pelos exércitos babilônicos. Mas ele descreveu a destruição como vindo do norte. E aonde isso é um problema? Por que isso é um problema? Vamos olhar o mapa. Conforme o mapa, a Babilônia está claramente localizada a leste de Jerusalém. Está no lado leste, pelo mapa. Por que, então, eles atacariam vindos do norte e não pelo leste? A resposta está em entender a geografia bíblica, a geografia das terras bíblicas. Entre a Babilônia e a cidade de Jerusalém, entre os dois, fica o grande deserto da Arábia, o que proibiu a Babilônia de marchar com seu exército para o leste. Para que o exército marche, é preciso se abastecer de água, eles precisam beber água, precisam comer, precisam se alimentar. O exército babilônico teve que seguir, então, pela península da Mesopotâmia. Percebam que ele vai seguindo o curso do rio, subindo em direção ao norte, que é o único percurso que permite o acesso à água. E depois, sim, acompanhando o próprio relevo geográfico da costa, descer para Jerusalém. Aí se explica essa profecia. Por que que o destruidor vem do norte e não do leste, como fica localizado no mapa? A outra situação é que, para entender a cultura, o que uma coisa que geografia demonstra, a localização dos povos semíticos naquela época não era feita com a bússola. A bússola foi uma tecnologia inventada milênios de anos depois do período bíblico. Então a orientação deles era pela posição do sol. Aonde estava o nascer do sol era o norte. Então isso também a gente estuda em geografia bíblica. Aonde estava a posição do sol, onde o leste, onde nascia, onde nasce o sol, para eles era o norte. Então quando Deus manda Abraão olhar para o norte, ele estava olhando para o nascer do sol, que é o leste. Um segundo exemplo, um segundo caso,
aparece na profecia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 14 até o 17, que diz o seguinte: Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e fiz, e diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, dizendo: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel e seus companheiros. E ajunta um ao outro para que se torne um só na sua mão. No versículo 14, Ezequiel prediz que Deus colocará Israel de volta em sua terra e colocará o seu espírito nela. Nos versículos 15 e 17, Ezequiel esclarece que isso acontecerá quando Judá e Israel, toda a casa de Israel, estiverem reunidos em sua terra. A grande pergunta é: quando toda a casa de Israel foi reunida em sua terra? Quando aconteceu isso? O livro de Atos dos Apóstolos, já no Novo Testamento, no capítulo 2, versículo 5, e também no 8, versículo 11, também no versículo 36, declara que Pedro se levantou e pregou para toda a casa de Israel. Foi nessa ocasião que essa profecia de Ezequiel foi cumprida, quando Deus derramou seu Espírito sobre os apóstolos e também prometeu para todos aqueles que obedecessem o Evangelho. Capítulo 2, versículo 38 e 39. A reunificação de Israel, relatada em Atos 2, ganha vida quando se considera as localizações geográficas de todas essas nações que foram listadas ali no capítulo 2, do versículo 11 até o 11. Pode conferir no mapa todas as nações ali que foram elencadas no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, cumprindo a profecia de Ezequiel e demonstrando que a geografia bíblica é necessária para entender esse tipo de situação. O terceiro problema que a geografia ajuda a desvendar se diz respeito para entender aquelas rotas, aqueles caminhos que são citados na Bíblia, os trajetos que são citados na Bíblia. Existem algumas questões que causam perplexidade aos estudantes e leitores da Bíblia e que podem ser respondidas por meio da geografia bíblica extraordinariamente bem. Perceba como isso ocorre nos exemplos que vamos dar a seguir e considere as soluções que podem ser transferidas para outras configurações semelhantes. Nosso primeiro relato, que deixa a pessoa perplexa, é encontrado em Marcos, evangelista Marcos, ou Evangelho de Marcos, quando ele declara que Jesus estava na cidade de Tiro. Lembre-se que Jesus foi ali e curou a filha daquela mulher cananeia, e ali ele demonstrou a glória de Deus. E para voltar para a região da Galileia, então o evangelista conta que para ir de Tiro para a Galileia, o Senhor teve que passar por Sidom. É assim que o evangelista narra no versículo. Os céticos e aqueles que querem contestar a validade da Escritura dizem que isso é um problema. E por que dizem que é um problema? Existe um problema muito grande aí. E a gente olhando no mapa ali vai entender o porquê disso. Por que uma pessoa viajaria para o norte para daí chegar no sul? Isso seria como querer viajar, vamos dar o exemplo daqui do nosso estado do Paraná, e ir para Santa Catarina. Mas, para que chegue em Santa Catarina, o viajante tem que passar pelo estado de São Paulo. Como é isso? Para quem conhece a nossa região sabe que o estado de São Paulo está ao norte do Paraná e Santa Catarina está ao sul. Então, como que você vai para Santa Catarina e tem que passar primeiro pelo estado de São Paulo? Ou seja, viajar ao sul para poder chegar a um local totalmente oposto, que é o norte. Por que Jesus escolheria tal rota? Ir para cima para chegar embaixo? A resposta é encontrada justamente em geografia bíblica e a topografia do local. Um mapa topográfico mostra que a região é bastante montanhosa. O que o mapa não consegue descrever claramente é a presença do Monte Meron,
com seus 1.208 metros de elevação e que fica bem no meio, entre a cidade de Tiro e a região da Galileia. A foto do Monte Meron mostra por que muitos viajantes escolhiam passar ao redor dele. Se você observar a foto do mapa, você vai ver que à esquerda da imagem, a montanha começa a se inclinar e eventualmente fornece uma lacuna. Perceba na foto que tem um asfalto ali. Essa é uma rota muito antiga, agora está asfaltada, mas é o mesmo caminho que Jesus fez, porque não pode subir por cima do monte. É muito difícil uma viagem dessa natureza. A viagem de Tiro para a Galileia, através de Sidom, foi preferida a uma rota direta, porque não tinha água no caminho, os buracos, as cordilheiras. Novamente, o problema só pode ser respondido com o estudo da geografia bíblica. Aí fica claro por que ele teve que subir para depois descer. Uma segunda cena intrigante pode ser encontrada em Lucas 3. O outro evangelista, ele fala sobre João Batista. E João Batista está pregando no meio de uma região desértica, a região do Vale do Jordão. Por que João escolheu pregar no deserto em vez de pregar na cidade de Jerusalém? Novamente, a geografia bíblica explica isso. A razão mais provável é que a Bíblia, na narrativa de Lucas, esteja contrastando a missão de João com o culto do templo em Jerusalém. Lembre-se que alguns historiadores, isso a gente não vai entrar no mérito da questão, dizem que João Batista fazia parte da seita os essênicos. Provavelmente não, mas tem muita tendência para isso. E, como tal, os essênios não eram simpatizantes com o templo. E muitos pregadores não eram simpatizantes com aquele sistema de coisas que o templo geria. Eles eram colocados um contra o outro, quase sempre. Mas além disso, e apesar disso, o estudo da geografia vai nos produzir as respostas mais abrangentes, mais coerentes, para explicar o porquê que João Batista estava pregando no deserto. Ao estudar o relevo geográfico do Vale do Rio Jordão, logo se percebe que ele corta uma região montanhosa, facilitando as viagens para as pessoas que se dirigiam para o norte ou para o sul, ou seja, era uma rota tranquila. Porque, além de ser fácil a locomoção, a região abastece os viajantes, como sempre eu digo, com água. Água em abundância. Para os viajantes daquela época era água e até hoje é vida. Nós não sentimos essa necessidade tão urgente porque vivemos nos hidratando com todo tipo de líquido. Mas naqueles idos tão longínquos, milhares de anos atrás, a água era um líquido precioso que necessitava para os viajantes. E isso facilitava, então, os viajantes aquela situação de estar providos de água nesse vale do Jordão, que é muito bonito e muito cheio de vida. O Vale do Rio Jordão, naquela época de João Batista, era uma das principais vias de acesso para o país, Israel, e para todas as outras regiões que os cercavam. Como é observado em Lucas 3, a área não apenas forneceu para João um amplo espaço para que ele batizasse, mas também por ali passavam homens e mulheres de todas as esferas da vida que tinham contato com a sua mensagem. A situação fica ainda mais clara quando nós observamos o mapa e vemos um relevo dessa região. Melhor ainda, quando vemos a foto aérea. Hoje temos essa facilidade de ver a foto aérea, né? Que nos esclarece melhor como é esse vale. Um vale fértil, um vale cheio de água, em contraste com ao longo da planície ali, que é cheia de montanhas, um relevo muito acidentado. Então o vale produzia uma passagem muito boa para os viajantes e João se posicionou de uma maneira que a mensagem dele podia atingir muitos viajantes. Isso é só a geografia bíblica que explica. O quarto e último problema para entender as citações bíblicas
diz respeito àquelas expressões alegóricas, quando, através de alegoria, o profeta usava nome de cidade para transmitir a sua mensagem. Este exemplo final que estamos apresentando vai ajudar em muito a solidificar a importância dos estudos em geografia bíblica para mostrar a conexão que existe com a interpretação das profecias que usam nomes de cidades de maneira alegórica. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 até o 16, o apóstolo João, escrevendo para a igreja que estava em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, diz o seguinte: Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Eu poderia desejar que você estivesse frio ou com calor. Mas, então, porque você é morno, não é nem frio nem quente, vou vomitá-la da minha boca. Para um leitor iniciante ou para aqueles que não conhecem nada de geografia bíblica, essa profecia, quando falada, pode trazer uma interpretação totalmente diferente. Como ele está falando que vai vomitar da boca, podia ser a comida fria ou a comida quente, poderia ser qualquer outra situação. Mas, para aqueles que conhecem geografia bíblica, o que parece ser uma informação direta ganha um significado totalmente novo quando se considera o cenário geográfico onde estava estabelecida essa cidade. A cidade de Laodiceia fica em um vale localizado entre as cidades de Hierápolis e a cidade de Colossos. Podem ver lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 13, que confirma esse fato quando Paulo fala de Epáfras, um missionário e evangelista, companheiro dele, que trabalhou nessas 3 congregações. Tanto trabalhou em Hierápolis, quanto trabalhou em Colossos e também trabalhou na cidade de Laodiceia. Para quem estava em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, poderia ver ao longe a cidade de Hierápolis de um lado e a cidade de Colossos de outro lado. A cidade de Hierápolis, que estava de um lado da cidade de Colossos, está situada numa colina vários quilômetros a noroeste. E a outra cidade do outro lado de Laodiceia, que é Colosso, está situada em outra colina a vários quilômetros a sudoeste. Hierápolis era conhecida por suas fontes termais e Colosso por suas fontes frias, enquanto que a cidade de Laodiceia não tinha nenhuma e nem outra. Quando João afirma que gostaria que eles fossem quentes ou frios, ele estava relatando algo à igreja em Laodiceia com aquilo que eles poderiam se relacionar, que eles poderiam entender prontamente. Quer eles trouxessem água de Hierápolis ou eles fossem buscar água em Colosso, de qualquer forma a água ia chegar ali morna e nunca ia chegar de uma maneira satisfatória como lá na fonte nessas 2 cidades. A igreja tinha se tornado como uma cidade de Laodiceia e deveria mudar o modo de ser ou então ser destruída. Isso é geografia bíblica ensinando a interpretar as profecias. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, que todos tenham um bom estudo. Deixe seu like, compartilhe e até a próxima aula, se Deus quiser.